Olá, olá, bom dia para o pessoal que está entrando. Vamos começar daqui a pouquinho a nossa live de hoje. Oi. Vamos esperar um pouquinho o Bruno entrar aí, daqui a pouco está se logando. E a gente vai começar a conversar, dando sequência a essa série de lives que a Grow estruturou para vocês nesse período de quarentena, para a gente poder estar fazendo do limão uma limonada, né? E tá aprendendo junto com os conteúdos da Grow e principalmente com os nossos parceiros também, que estão entregando uma série de conteúdos bacanas nesse período. Aí tá o Bruno. Tá entrando o Bruno. Aí tá ele. Bom dia, Bruno. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, Tudo Carol? bem? Tudo Tava bom, dando as pessoal boas. de Retro? Uhum. Tava dando as Beleza. boas-vindas aqui para o pessoal, colocando que hoje é uma sequência da série de lives que a Grow estruturou, junto com os nossos parceiros que estão nos ajudando a entregar conteúdo para os nossos clientes, parceiros, né? Pessoas do nosso relacionamento, para a gente poder se aprimorar nessa quarentena, né? Fazer do limão uma limonada. E Muito, hoje a gente vai estar com. muito legal, muito legais os conteúdos que vocês têm programado, eu tenho acompanhado, tem sido muito legal. Ah, que bom, ótimo. Sempre amplia horizontes, né? Interessante. Aham. Hoje, a nossa pauta de hoje, a gente vai estar conversando sobre mapeamento das competências comportamentais para uma gestão estratégica, né? Então, o Bruno vai estar trazendo na prática como é que ele faz isso, como é que se faz isso, quais são os ganhos disso. O Bruno é um cliente que, além de tudo, ele explora muito mais a nossa plataforma, ele faz um recorta-cola dos relatórios, faz uma entrega customizada para os clientes dele, o que a gente adora quando o cliente reinventa em cima do que a plataforma e os relatórios já entregam. Então, muito legal. Além disso, ele vai estar trazendo também sobre as 11 competências comportamentais essenciais nesse período de quarentena. Quais são elas e como é que a gente pode estar trabalhando elas, conversando um pouquinho sobre isso. Depois ele vai falar sobre essa pauta também. Me apresentando, então, para quem não me conhece, eu sou Carolina Furmeister, sou co-founder da Grow. A Grow é uma empresa de inovação para gestão de pessoas, que entrega principalmente tecnologias, né, ferramentas que mapeiam soft skills, então competências comportamentais e habilidades socioemocionais. É nisso que a gente atua principalmente, entregando essas ferramentas para esse mapeamento e também capacitando os profissionais de RH e lideranças para o uso adequado dessas ferramentas, que é um pouquinho do que o Bruno também vai estar trazendo aqui, qual é o uso que ele faz para estar compartilhando com vocês. É isso, hoje a gente está contando com esse super parceiro, nosso parceiro de longa data, o Bruno Marotti. Ele é founder da Duo Consultoria, que é uma empresa que atua com estratégia, planejamento e gestão de negócios. Então, Bruno, acho que te apresenta aí primeiro para a gente arrancar. O Bruno tem uma trajetória interessante, ainda pré-Duo, que eu acho que agrega valor. Então, conta um pouquinho para a gente da tua trajetória antes da gente começar na pauta. Certo. Então, nós somos dois sócios, né? Bruno e Carmen. Nós somos sócios há muitos anos, é uma sociedade que, graças a mapeamento comportamental, ela existe. Acho que esse é um ponto muito importante, coisas que a gente aprendeu empiricamente e historicamente, né? Porque eu e a Carmen nos conhecemos lá nos anos 80. Né? A Carmen tinha recém-iniciado a Quatrum, era uma escola de inglês. Né? Uhum. Eu entrei um ano depois e a gente fez crescer, abrimos a primeira, a segunda, a terceira. Nós, como eu disse, essa questão do mapeamento, né? No começo nós brigávamos muito. Nós éramos tipo irmão, assim, sabe? Uhum. E até que, contratando uma consultoria de RH, nós entendemos as nossas diferenças e as nossas características
e como a gente o melhor era a gente ser diferente. A gente ganhava muito em ser diferente, porque as nossas características eram diferentes. E por isso que eu digo, assim, isso é mapeamento comportamental numa época que, nos anos 80, por favor, sabe, era tudo muito empírico, né? Tudo que existe hoje em algoritmo era estatística e coisas que não estavam acessíveis a pequenas e médias empresas. E vocês já conseguiram ver o valor da complementariedade numa sociedade, quando até hoje a gente ainda encontra cenários das sociedades tendo expectativa que um seja igual ao outro, como se isso fosse ideal. Isso a gente trabalha muito nos nossos clientes, começando o mapeamento pelos sócios. O nosso trabalho ele é muito feito em cima de empresas de dono, né? Certo? A gente trabalha muito com pequenas e médias, e quando trabalhamos com grandes, são grandes de donos, não grandes SAs, etc. Então, isso é muito importante. E desde o começo a gente teve isso, e isso foi uma luz para nós. E parte do sucesso da Rede Quatrum que nós criamos, nós crescemos, nós montamos um sistema de franquias, nós tínhamos já escolas Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e nós vendemos a rede para um grupo que era, na época, um grupo nacional, e logo que nós vendemos, esse grupo foi vendido por um grupo inglês. Hoje a rede está diluída dentro desse grupo, que é dono da Quatro, é dono do Yazig, é dono da Wizard, é dono da Skill, é dono da Microlins, etc. Pertence ao grupo Pearson. Foi legal. Grande... Vocês chegaram a ter quantas unidades, Bruno? 27 unidades. Na época da venda, a gente estava no topo, né? A gente estava exatamente no topo, foi uma venda estratégica. A gente via algumas ameaças de mercado, visto que aconteceram nesses últimos 10 anos. As redes hoje não são aquilo que eram naquela época. Né? A gente vendeu naquela época pré-Copa, pré-Olimpíadas, pré-Copa Brasil, pré-Olimpíadas. Bem estratégico. Então, era muito propício, né? E durante o período da Quatrum, a partir dos anos 2000, né, a gente vendeu em 2010. Nós começamos a marcar presença nessa área de pessoas, porque tanto eu quanto a Carmen nos dávamos conta, e através dos franqueados, através dos coordenadores de unidades, etc., que também a gente trabalhava dentro desse mapeamento. A gente sempre trabalhava as unidades em duplas, né? Um acadêmico e um gestão. E a gente encaminhava as pessoas. Na época, nós não tínhamos PDA, né? Nós não tínhamos outros mapeamentos, mas nós fazíamos através de entrevistas, a gente fazia através de definição de cargos, de definição de pessoas, porque a gente sabia que a nossa entrega e a entrega de todas as empresas é através de pessoas. Tá? E na época da venda, nós decidimos continuar a sociedade e ensinar aquilo que a gente tinha aprendido. De verdade, é isso que a gente faz. A gente... Eu considero que nós temos uma experiência Quatrum, que era uma experiência muito sólida, né? Após isso, a gente tem um segundo momento, que é o momento Duo, onde aprendemos que os nossos dilemas não eram dilemas só nossos. A gente entrou dentro das outras empresas e vimos a realidade. Encontraram os mesmos dilemas. Os mesmos dilemas. Sabe, dilemas de gestão, que é um dos, um dos assuntos. Sem dúvidas. Certo? As questões de resiliência, tudo isso a gente encontra dentro das empresas. E a gente trabalha esse mapeamento dentro dos clientes, que é fundamental porque, primeiro, ontem eu estava conversando com a Carol, eu quero trazer para vocês um aprendizado que eu tive há muito tempo atrás. Quando
o Constantino fundou a Gol. Ele foi chamado aqui em Porto Alegre para um encontro da DVB, foi um grupo fechado de empresários que foi convidados, e o Geraldo Hess estava vivo, o Geraldo Hess que apresentou esse bate-bola com o Constantino, porque era uma total quebra de paradigma, a Gol. Total quebra de paradigma. Eu peguei o primeiro voo Porto Alegre, saindo de Porto Alegre da Gol. A Gol não tinha, a Varig não deixava eles ter, como é que é aquele balcão lá de check-in, sabe? Eles tinham um balcãozinho no meio do aeroporto. Assim, tamanha a quebra de paradigma. Eu fico hoje vendo, trabalhando com startups, etc. Era isso, né? Sim. E o Geraldo Hess, uma certa altura, falou um negócio que eu nunca esqueci, que a gente coloca filho em aula particular nas matérias que ele é fraco. E nisso a gente cria uma sociedade de medíocres. Porque tu traz de baixo para a média e aquilo que eles são bons, tu não fomenta, tu não incentiva. Né? E aquilo, assim, foi um momento que eu lembro, isso era 2001. Né? Isso era final de março de 2001. Eu me lembro da cena, assim. E o que era? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso uma coisa que outro dia assistindo umas apresentações da Startse, que eu adoro, eu acho eles assim o máximo. Eles estavam falando, o Maurício Benvenuti estava falando exatamente sobre isso. Coloca as pessoas para fazer aquilo que elas são o melhor. Como é que tu fomenta o brilhantismo, né? Como é que e não tu fica trazendo de baixo aquilo que eles não gostam, que eles não sabem fazer. E as empresas muitas vezes ficam fazendo isso que o Geraldo Hess falava, que o Benvenuti fala hoje, que é tu fomentar o lado bom das pessoas. O lado bom das pessoas. Agora eu vi um cliente nosso aqui, Farmácia Spengler, entrando, e me lembrei do Luciano, que é cunhado do Benvenuti, e o Luciano sempre me diz: Bruno, pede para o pessoal botar coraçãozinho ali, gente, bota um coraçãozinho que aumenta o algoritmo e traz mais coraçãozinho aí, pessoal. Isso. Boa, obrigado, Luciano. Então, o que a gente tem que pensar nas empresas é isso. O que a gente tem que pensar nas empresas é que a gente tem que colocar as pessoas certas no lugar certo. Né? A gente tem que botar... Assim, ó, como é que funciona o time de futebol? Goleiro fica treinando para ser goleiro. Ele não fica treinando outras coisas. Ele cada vez se torna um goleiro melhor. E ele já é um goleiro de seleção, um goleiro de time europeu, e ele continua treinando para ser melhor. Que é isso que tu falou, o brilhantismo. Então, esse ponto a gente tem que pegar, porque não tem empresa ideal, gente. Não tem colaborador ideal. Não tem... o ideal não existe, mas o desejado pode existir. Então, a gente trabalhando o mapeamento comportamental, que ele vale para si mesmo. O autoconhecimento, isso que eu relatei meu e da Carmen lá nos anos 80, o autoconhecimento, eu me conhecer, saber das minhas fortalezas e saber das minhas fraquezas, encarar as minhas fraquezas. Oi, Carmen, ó, minha sócia. Oi, a Carmen. Bem-vinda. Carmen estava relatando exatamente aquela nossa primeira consultoria em RH, entendendo as diferenças. Então, é isso que a gente... Primeiro, o autoconhecimento. A gente se conhecer, a gente conhecer nossas fortalezas e nossas fraquezas. Segundo, é a gente conhecer o nosso time. O que tem de fortalezas e fraquezas dentro do time. E gerir isso. Né? Eu já ouvi muitas vezes, vocês já ouviram muitas vezes, assim, o maior patrimônio das empresas são as pessoas, são as equipes, os funcionários. Eu acredito mais do que isso.
que o maior patrimônio das empresas é a gestão de pessoas. São pessoas bem geridas. Porque se a gente tem um time bárbaro e a gente não tem uma boa gestão, a gente não atinge os objetivos. Vide, de novo, fazendo paralelo com o futebol, quantas vezes o Brasil teve a melhor seleção e perdeu a Copa do Mundo? Tinha os melhores astros e perdeu a Copa do Mundo. Por quê? Porque não tinha gestão. Porque era um bando de estrela querendo brilhar e não se comunicavam, não se falavam, não eram integrados, não eram colaborativos. Então, hoje, muitas vezes, tu ter isso é mais valor do que ter astros. Sem dúvidas. Eu já vou entrar com a discussão com duas pessoas que estão interagindo aqui. Um comentário bem interessante, que a Conce RH, é isso? Falou sobre que essa questão da gente promover aquilo que a pessoa é boa e botar ela em mais desenvolvimento nisso, promove a aceitação também. E eu achei isso bem interessante, a aceitação de quem a gente é, a aceitação do que a gente tem de melhor, de competências, e também do que a gente não tem, né? Porque senão a gente está sempre num trabalho de desenvolver o que a gente não tem, sempre com enfoque na escassez, né? No que eu não tenho, no que eu... Porque se a gente pode, a aceitação, ela promove a gente poder ir para o enfoque daquilo que eu tenho e posso ser melhor. E pegando o gancho, a Manu, eu li dessa forma, tá? Ela está questionando assim, ó, como é que a gente faz, que é um questionamento, um contraponto interessante, é o que a gente está conversando, um plano de carreira com uma pessoa que o melhor dela é a parte técnica e ela tem muita dificuldade com gestão e liderança. Ela nunca vai ser promovida? Quer iniciar respondendo, Bruna? Ela pode ser promovida, depende se ela conseguir desenvolver, sim, né? Mas vai lá. Bom, aí a gente tem que sempre olhar os desenvolvimentos, né? Durante muito tempo a gente falava sobre carreira Y, né? E para a parte técnica ou para a parte de gestão, hoje a gente trabalha muito mais carreira W, né? Porque tu tem 3 vertentes e uma vertente está se tornando cada vez mais importante, que é a vertente da gestão de projetos, né? O desenvolvimento de projetos, porque o mercado está cada vez mais nichado. Cada vez mais, dentro das empresas, a gente tem squads, cada vez mais a gente trabalha com metodologia ágil, cada vez mais a gente trabalha em sprints, as coisas são muito rápidas, né? Então, o que quer dizer que tem espaço para aquele que é mais técnico, mas não necessariamente tem tanto perfil do que requer uma liderança de times grandes, por exemplo, né? E o técnico, ele tem que ser valorizado pelo técnico, só que ele tem que ter o entendimento do comportamental, pelaquela velha história que a gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. Aí existe um ponto muito importante, gente, um ponto muito importante em época de Covid. Né? O maior patrimônio que a empresa tem é a cultura da empresa. Eu defino cultura da empresa como aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está olhando ou quando as pessoas não estão mandando. Olha o home office hoje. O que é o home office hoje? As pessoas não estão olhando, certo? Certo? Então, quem tem cultura... Empresa que tem cultura, empresa que tem valores, empresa que tem um propósito claro, hoje está muito melhor do que as empresas mais tradicionais, que estavam em amarras de controle de tempo, controle de horário, e não são as que mais estão sofrendo nesse momento, né? Provavelmente. E não um controle de entrega, que na verdade é uma gestão de projeto. Entende? Cada entrega é um mini projeto que precisa ser finalizado. E é isso que a gente tem que entender hoje. As coisas são muito mais rápidas, né? Assim, os planos de carreira estão caindo muito por terra, porque hoje a gestão ela está sendo muito individualizada. E a gurizada que está vindo aí, gente, é cada vez mais ágil, e cada vez mais urgente, e cada vez mais, né? Tem um amigo que um monte de gente deve conhecer aqui, o Dado Schneider, né?
Que o Dado dizia assim, ele falava da geração Y, ele disse, eu tenho que ter foco, eu vou para a Austrália. que é, que é a falta de paciência, né? Eu brincava, na época do bug do milênio, eu brincava muito que paciência e bom senso ficaram no bug do milênio, não vieram para o século XXI. Não, não. Certo? Ficaram lá. Então, que a gente tem... ficaram, não vem, né? Então não conta com isso. Não conta com paciência, não conta com bom senso, explicita tudo. Um dos trabalhos que a Du faz, que eu e a Carmen fazemos, muitas vezes é explicitar o implícito dentro das empresas. O propósito está lá, os valores estão lá, só que precisa vir alguém de fora e mostrar o que, né, usar algumas ferramentas que mostram o valor interno e a entrega. E aí a gente entra um pouco nisso, assim, né? Cultura empresarial, gente, isso é fundamental. Então, assim, ó, se tu tem técnicos, né, que não aderem à cultura empresarial, faz um plano de mudança, certo? Faz um plano de mudança. Porque a pior coisa é tu ter pessoas promovidas, pessoas valorizadas e que são contra a cultura da empresa. Isso é nocivo, isso é laranja podre, certo? Então é muito... A cultura é o mais importante de tudo, o fit cultural, né? E aí a gente entra no fit comportamental, porque eles estão ligados, né? Os comportamentos estão ligados. Tu tem que e aí eu coloco uma rota. Aliás, os comportamentos são cultura também, te complementando, né? Fazem parte. Na verdade, isso vem assim, vamos colocar um guia, né? A gente começa com o propósito. Existem os propósitos pessoais e existe o propósito empresarial. Tem que haver algum tipo de ligação nisso, certo? Senão, é um divórcio certo. Não dá liga. Então, hoje, uma empresa sem propósito, ela não vai durar. Né? É preciso fazer esse... Muitas vezes ele é tácito, ele não é explícito, precisa explicitar. Todo mundo olhar para o mesmo lado, todo mundo ter um norte, todo mundo batalhar pela mesma coisa. Ter uma entrega clara. O que que é? Isso é uma proposta de valor. Propósito, proposta de valor. Uma proposta de valor ao mercado, aos clientes, etc., que vai gerar uma entrega. Quem entrega são as pessoas. As pessoas, elas têm que ter uma cultura e têm que ter um fit comportamental. Os clientes têm que perceber que o atendimento Grow, ele é o mesmo. Se eu estou falando com a Carol, se eu estou falando com a Fernanda, se eu estou falando com a Silvia, se eu estou falando com quem eu estiver falando. Certo? A Patrícia, todas têm que entregar o mesmo valor, o mesmo propósito. E isso é comportamento. Né? Então tem que haver um tipo de amálgama nesse sentido. Essas entregas, aí tu vai colocar, aí chega no mapeamento. Porque para tu fazer isso, tu tem que ter a pessoa certa no lugar certo. Às vezes... eu e a Carmen, nós entramos em empresas e a gente chega lá e vê uma pessoa super relacional tendo uma demanda super analítica. Exato. Não vai entregar. Em pleno 2020, como é que não pode? Vai, né? Não vai entregar. Entende? Troca de lugar. Troca de lugar. E quantas vezes eu entrei, troquei pessoas de lugar e essa pessoa brilhou e ninguém estava vendo. Por quê? Porque eu apliquei um PDA, né? Apliquei alguma ferramenta, né? E existem outras ferramentas também, né? Existem outras ferramentas, não só o PDA, né? Que mostram esse... Assim, ó, qual é o DNA da pessoa? Né? É o perfil natural. Qual o DNA? Da onde ela vem? O que ela entregaria sem estresse? Né? O que é tranquilo para ela? E Bruno, aproveitando só para depois... E o que ela está entregando com estresse? Porque muitas vezes, quando o adaptado é muito virado, tem um nível de estresse muito grande. Então, essas análises,
a gente tem ferramentas hoje para fazer isso. Sem dúvidas. Não, eu ia só te interromper, porque, pessoal, uma pessoa da Core Corp está perguntando, que eu achei interessante, sobre como fazer gestão por competências na modalidade home office, né? Essa nova cultura que surge. Então, dá para fazer igual, né? Então, se tu quiser explorar um pouquinho depois, quando tiver, ou agora. Gente, o que a gente precisa ter é um mapa comportamental de cada uma das pessoas e o que tu precisa entregar ao mercado. Isso tem que estar adaptado. Entende? Qualquer forma que tu fizer isso, qualquer forma que tu trabalhar isso, que tu entender as pessoas, entende? Que tu mapear, que tu trabalhar feedback com essa pessoa, fazer um entendimento. Tu falasse antes uma coisa que eu ia comentar e me passou, que são as fraquezas. A gente tem que entender e assumir as nossas fraquezas. Né? Com tranquilidade, com fluidez, e não com tanta rigidez e peso, né? Eu tenho que entender que tem coisa que eu não sou bom mesmo. E eu não vou propor isso. Entende? Isso é nas relações, isso é em casa, isso é no casamento, isso é no namoro, entende? Não promete o que tu não vai conseguir entregar porque tu vai te dar mal. Pronto. Então, faz o mapa, tenha o mapa das pessoas, coloca as pessoas certas no lugar certo, né? Analisa muito bem, analisa competências, né? Assim, eu sempre trabalho, tu falasse essa questão de eu customizar os relatórios do PDA, né? O PDA tem muitos relatórios, né? Então, no relatório principal, tu pode escolher para aquela pessoa que tu está dando feedback, se tu vai usar aquela parte de vendas que aparece ali, as partes de liderança. Gente, faz os cliquinhos ali naquela pagininha que entra antes de gerar o relatório. Né? Faz com análise. Né? E aí, entende o que vai ser mais valor para o teu cliente, para aquele projeto que tu está entregando, e customiza, né? Isso. Aí a gente tem o relatório de competências, que tem lá uma lista enorme de competências, certo? Que tu vai escolher as competências que tem a ver com essa pessoa, com a posição que ela trabalha, com a empresa que ela trabalha, com as características, e tu vai escolher para mapear, para ter a reguinha lá que diz o percentual de fit da pessoa dentro da competência, certo? Isso para mim faz parte do relatório. A análise de cargos, certo? Já tem cargos pré-mapeados lá, tu pode mapear cargos, né? As gurias dão um super suporte aí para quem quer mapear cargos, customizar cargos. Criar a expectativa exata comportamental para aquela posição, para a gente, né? E aí tu faz parte desse relatório customizado, esse fit em cima de cargos. E aí tu encaminha as pessoas para o lugar certo. E aí tu tem o goleiro no gol, tu tem o meia no meio do campo, tu tem o zagueiro na defesa e tem o atacante fazendo gol. Senão, tu tem o goleiro não fazendo gol, o centroavante tomando frango, e assim e é isso que a gente enxerga em algumas... Exato. Então, Bruno, vou fazer uma pergunta aqui que está entrando. Primeiro estão perguntando se vai ficar salva a live. Vai ficar salva. Pessoal, a gente vai subir ela para o YouTube também, então vocês podem compartilhar depois. E a Lélian está comentando que existem várias ferramentas, eu não posso perder esse gancho, mas que o PDA é a melhor. Vou ter que puxar. E o Dado Estima... Eu também. Eu também. Eu já trabalhei com outras ferramentas, não com muitas, né? Ontem, conversando com a Carol, a gente estava falando sobre isso, né? Eu não venho da área de RH, de verdade. Né? Eu, como vocês sabem, eu comecei como professor de inglês. E a tua consultoria é uma consultoria de negócios, com um olhar de pessoas, não é uma consultoria de RH. De negócios. Só que a gente acaba, a demanda, assim, tudo é pessoas, tudo é processos e pessoas. Pessoas e processos. Né? Estratégia. Tá junto, né?
como eu disse, a gente vem do propósito para a proposta de valor, para os entregáveis, para mapeamento, para pessoas e processos. Né? E é isso que acontece. E é isso que acontece na prática. Eu ia te fazer a pergunta só que o Eduardo... Mas só finalizando, eu tenho formação em outras ferramentas, né? Só que eu gosto do PDA por quê? Porque o PDA traz mais relatórios. Né? Mais correlações. Mais relatórios, é mais explícito, tu aprofunda mais. As outras ferramentas que eu já trabalhei, elas ficavam muito no analista. Né? E tendo ferramenta, o gestor da empresa ele tem mais informação escrita, mais gráficos, mais... né? E aí, montando esse relatório que eu estava falando antes, né? Juntando o normal com das competências, com dos cargos, e até, quando necessário, por exemplo, agora tem aquele teste de resiliência, né? Tem os dilemas de gestão, certo? São muitas ferramentas que a gente pode usar e está disponível para todo mundo. São ferramentas com valores super razoáveis. Então, isso... Aplicáveis no home office, como sempre foram, porque são todas tecnologias, né? Tudo aplicado remotamente. Exatamente, exatamente. Deixa eu te fazer a pergunta que o Eduardo estava perguntando, Estima, meu amigo do IEE, que legal, está nos acompanhando aí. Dado foi meu aluno. Ah, tá brincando. Outro dia a gente estava trocando mensagens de WhatsApp sobre os vídeos que eu tenho postado, etc. Cara, além de dono da quadra, etc., tu foi uma professora. Exato, beijo, né? Tem as competências de professor. Ele está perguntando sobre como operar, para tu falar sobre como operar a cultura e a entrega por demanda ao mesmo tempo. É um pouco do que a gente já está conversando, né? Mas se tu quiser, as coisas estão juntas, né? Assim, por cultura e por demanda, isso ela acontece o tempo todo. Né? Na verdade, o que a gente tem que fazer é fazer o match disso. Né? Seja o Tinder. Sim. É o Tinder das competências e postos de trabalho. Analisar as demandas, porque isso, pessoal, acontece... Primeiro aluno da quadra, é isso mesmo. É um querido. Então, isso acontece o tempo todo, porque a empresa vai mudando, gente. Né? Existe um negócio muito importante que eu acho que eu já posso entrar agora, que são as 11 competências comportamentais que nós desenvolvemos dentro da DU através de, assim, boa parte da nossa experiência lá da Quatron, experiência de consultoria e uma terceira experiência, que é a experiência Covid, né? Que é uma experiência completamente nova, é uma experiência de reinvenção e uma experiência de muita informação disponível. Né? Então, em cima disso, o que a gente montou? A gente montou 11 competências básicas para esse momento. Não, de um contraponto de um isolamento versus muito conteúdo e relação disponível, né? É muito maluco isso. Porque assim, ó, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes. Sim. Certo? Apesar do atendimento aos clientes estar sendo por Whereby, né, ou outras ferramentas, etc., mas a quantidade de informação, a quantidade de análise, a quantidade de formação é muito importante. Né? Então, assim, a primeira competência, gente, leitura estratégica de cenários complexos. Todo mundo tem que ter. Outro dia, eu falando numa outra live, estava falando assim, o vendedor da sinaleira precisa ter isso, qual é o produto que está vendendo, entendeu? Outro dia, eu comprei numa sinaleira, olha só, o suportezinho para o celular aqui, que está segurando o celular. O cara
da sinaleira está lá batalhando, tem muito menos carro na rua, ele tem que vender, ele está vendendo o que vende, entendeu? Quem está vendendo hoje tripé para live, gente? Isso. Exato. Banco ligado Então, está vendendo tripé para live. Todos nós temos que ter isso, entende? E assim, ó, gente, não coloquem isso dentro dos empreendedores, dentro dos empresários. Todo mundo tem que ter a leitura de cenário. Todos nós somos responsáveis pela miopia que nós tivemos em relação ao Covid, achando que era problema de chinês que comia morcego. Então, nós todos aqui presos, porque nós não lemos isso em tempo e não nos preparamos para isso. Né? O segundo é a capacidade de entrega, é a solução do problema, né? É solução da dor. E aí é que eu entro, Dado, nisso que tu estava falando. Essa é a demanda. A demanda muda. A demanda muda o tempo todo. Então, nós temos que mudar o tempo todo. As competências mudam. Né? Eu brinco assim nessa história dessas novas competências. Gente, organização e planejamento não é mais competência para esse mundo que a gente está vivendo. Entende? Isso é muito simples, isso é muito básico. Né? Então, a paixão pela dor do cliente. A paixão pela dor. Entender a dor e entregar a dor com menos atrito, com mais fluência, num sistema quase streaming. Certo? Assim, on demand. E é isso que a gente precisa trabalhar. A terceira, iniciativa e coragem, porque tu precisa ter a visão, tu precisa entender a dor, e aí tu precisa ter iniciativa e coragem de mudar a tua empresa, a demanda dado fez com que as competências fossem diferentes, e hoje são diferentes. Hoje, a entrega é diferente, o contato é diferente, a forma é diferente. Né? Ontem eu tive uma experiência muito legal nesse sentido. Né? Com essa história de supermercado, etc. Eu estava atrás de um supermercado de uma entrega de supermercado e não fui feliz com várias. Né? E aí uma pessoa me recomendou um corner shop. Gente, eu me apaixonei. O cara, entende? Assim, ó, fiz o pedido, em 10 minutos o seu personal shopper está no supermercado fazendo as suas compras. O meu personal shopper me recomendou picanha que estava mais barato que a maminha. Gente! É demais, né? É demais o meu mundo. E aí entrega uma sacolinha toda bonitinha, sem contato físico, etc. Sabe? É isso, a demanda mudou. Né? Quem estava lá desenvolvendo o seu e-commerce, gente, está atrasado. Entende? Quem é que paga esse negócio? É o supermercado. Não sou eu. Eu pago só o frete. Certo? O trabalho do cara lá, do personal shopper, quem paga é o supermercado. É um Airbnb. Exatamente, um novo Airbnb. É o Uber do supermercado. Então, quem estava lá, assim, né? Precisamos desenvolver o nosso e-commerce próprio. Tá velho, cara. Para que tu vai ter toda a estrutura dentro se tem alguém fazendo isso? Né? Então, são essas. Então, ter a iniciativa e coragem de mudar. Bota fora teu e-commerce e terceiriza e pega com alguém que é especialista nisso. Né? O quarto, né? Gerenciamento criativo da informação. Fundamental, gente, porque a informação está disponível, mas eu tenho que criticar essa informação e tenho que chegar na inovação a partir da informação disponível, certo? Então, é criativo esse gerenciamento. Né? E conseguir filtrar o que é produtivo mesmo, porque ao mesmo tempo que é maravilhoso toda essa oferta que a gente tem, né, de conhecimento, de informação, como é que a gente consegue fazer um filtro, minimizando inclusive a nossa ansiedade em relação a isso, né? Porque com tantos estímulos a gente tende a ficar mais ansioso. Então, como é que tu consegue filtrar isso, ter esse gerenciamento adequado, de forma que o que é produtivo para ti, o que é produtivo para o teu negócio, para as tuas relações, enfim, o que de fato é foco, alvo, e até, acho que dentro do gerenciamento, tá? Aquilo que eu compartilho também com os outros, o gerenciamento tá dentro dele, principalmente os gestores agora em home office, o que é pertinente tu compartilhar com a tua equipe? Não é tudo.
né? O que Porque seria mais legal? O que cola mais? Uhum. E que daí entra, né, nisso que tu está falando, o próximo, né, o quinto, que é a comunicação versátil, que é Também. fundamental. Tu tem que ter comunicação versátil, presencial, remota, tu conseguir ter uma comunicação remota, né? Tu conseguir. Hoje, gente, tu tem que conseguir gravar vídeo, tem que conseguir pegar o celular e fazer qualquer coisa. Entende? Isso é comunicação. Né? Eu nunca tinha feito isso. Né? Um dia um cliente me disse, Bruno, quem sabe tu grava, assim, quando estourou o home office, né? Quem sabe tu grava um vídeo aí sobre... Eu disse, bah, vou fazer isso. Aí fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Né? E errando, com E olha que tu é problemas. ligado em tendências, hein? Mas foi a necessidade. Gaguejando, etc. Mas sempre tem aquela coisa, né? Vídeo, É, né? é. Exposição, não sei. Gente, o mundo mudou, Uhum. certo? O mundo mudou. É isso aí, Cris. Comunicação é tudo, Uhum. né? É isso que a gente tem que trabalhar, né? Uhum. Uhum. E aí, a partir da comunicação, a flexibilidade cognitiva, fundamental, fundamental. Assim, ó, não é só flexibilidade, né? É flexibilidade cognitiva, porque quanta gente não gostava de comprar online, gente? Deu, acabou. Se tu não tem flexibilidade, se tu tem rigidez, e essa é uma rigidez cognitiva muitas vezes, né? Tu precisa te abrir, porque é isso que vai desenvolver resiliência, isso que vai desenvolver adaptabilidade, né? Ah, Morgan, obrigado, obrigado. Né? A partir disso, a sétima, inteligência emocional e relacional. Gente, a gente precisa de inteligência emocional para funcionar no relacional, porque senão ela não cumpre essa tarefa. Se não Né? quebra as relações, se tu não tiver inteligência emocional. Vamos começar por aí, né? Faz o efeito contrário. Uhum. Exatamente, exatamente. Tu fica em si mesmado, né? E Uhum. não, tu tem que usar a tua inteligência emocional para melhorar os relacionamentos e todo mundo tem que usar isso hoje em dia, né? Uhum. E olha, Uhum. com esse estresse de confinamento, etc., a demanda de inteligência emocional e de resiliência agora está no máximo, tá? Numa- Tá? Uhum. Aí Uhum. o oitavo, colaboração dinâmica, que tu já. Qual foi a seis? A seis foi flexibilidade cognitiva. A sétima, inteligência emocional relacional. Gente, alguém que me conhece aí, pode colocar meus contatos no chat aí, né? bruno@duconsultoria.com.br e 981 18 2272. Eu passo depois todos esses materiais, etc., Uhum. E marcando. responde as perguntas também. A gente pode resgatar aquilo que eu não estou conseguindo puxar para que tu flua no teu speech, E mas tem marcamos, perguntas muito legais que eu acho que depois tu pode entrar em contato e ir respondendo, sabe, individualmente, que é bem legal. e marcamos call depois também, etc. Estou aí super à disposição. Nosso propósito é ajudar as empresas a passar por esse momento difícil e as pessoas a passarem por esse momento difícil, né? Aí, colaboração dinâmica, bom, agora é tudo, né? Ô, amigo, ah, a liderança de equipe em rede, gente, fundamental, porque hoje tu não está mais do lado das pessoas, as pessoas estão na tua rede. E tu tem que liderar as pessoas. E a liderança não é só, eu sempre digo, liderança não é só para líder. Qualquer um, qualquer um gerencia projeto, qualquer um tem iniciativa. Se a gente volta lá para o número 13, iniciativa e coragem, qualquer um da base pode tomar iniciativa e pode liderar um processo, Uhum, certo? uhum. Ou a sua carreira, ou a sua área, ou o seu escopo de trabalho, né? Uhum. Uhum, uhum. Certo? Ah, feedback fluido, né? Feedback fluido, fundamental o tempo todo, permanente. Aquela coisa de feedback uma vez por ano não existe mais. É no dia a dia, gente. É toda hora, né? E de uma maneira. E aí, utilizando a inteligência emocional e relacional, né? Usando a comunicação versátil, certo? E elas estão todas muito relacionadas,
certo? E a 11ª, aprendizagem emocional. Né? Aprendizagem emocional é fundamental, porque os meus contatos aí já vi dado, obrigado, e eu vi que outra Obrigada, pessoa a Carmen também colocou, a Paty o dado. Ótimo. Tá? E aprendizagem exponencial, porque hoje, gente, a gente está aprendendo o tempo todo, certo? É assim, através de uma live, às vezes a gente aprende mais do que um curso. Eu já fiz cursos na Startse que valeram muito mais do que um MBA que eu fiz. Sem dúvidas. A gente estava conversando ontem o quanto que as formações, né, das universidades estão muito engessadas para o mundo de hoje, e o quanto que uma série de formações mais fluidas, mais curtas, mais rápidas, mais segmentadas, estão bem mais produtivas, como essa vivência que tu está relatando, né? É muito, muito legal isso, né? Porque assim, ó, a gente acha muita coisa. Eu estou fazendo um curso agora, que é um curso de Yale, né? Lá da Yale, sobre felicidade, sobre índice de felicidade. Ai, que legal. Então já nos conta mais. Bom, dá para marcar uma live só sobre isso, assim, sobre como né, ela começou o curso definindo que não é felicidade, né? E o que não é felicidade é todos os conceitos que existem, grana, né? Daí ela trouxe assim, uma pessoa que ganhava, sei lá, $50 mil ano, daí definia como felicidade ganhar $100 mil ano. Só que quando ela ganha 100 mil, ela quer 250. Então, isso não é felicidade. Né? Certo? Então, existem muitas falácias assim na felicidade a respeito disso. Né? Então, que dificulta a leitura do que é de fato. Né? Então, o que a gente... Né, se encaminhando para um fechamento aí, porque a gente já está uns 10 minutos aí de um fechamento, a gente tem que pensar naquele roteiro lá, o propósito da empresa, a proposta de valor, as entregas, as equipes, métricas, né? Ter isso muito bem mapeado, ter isso muito bem definido, isso muito bem gerenciado, definir as competências quase que para cada pessoa, para cada cargo, para cada entrega, para cada interface, tu tem que ter as competências definidas. E mudou, como trouxe questão de demanda, mudou tudo novo, entende? É tudo novo. E agora, cada vez mais vai ser novo. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, nós teremos outras quarentenas. Essa não é a única, certo? Assim como a tecnologia melhorou muito, os vírus melhoraram muito também. Eles estão muito mais espertos, né? Hoje eu assisti um vídeo de um médico dizendo assim, gente, esse vírus, ele pega em todo mundo, só que ele só deixa doente 20%. Vocês deram conta? Nunca teve um vírus. Ele é fraco. Ele é fraco, porque ele só adoece 20%. Só que ele pode matar 2% desses 5%. E uma morte já é muito ruim, ao contrário do que um governante diz por aí. Né? Certo? Então, são coisas que está tudo mudando, está tudo evoluindo. Né? Esse é o nosso papel. Como é que a gente está preparado para isso? A Conce RH está dizendo aqui que essa live encorajou eles de, quem sabe, começar a postar stories, porque não se relaciona com seus seguidores, e até fazer uma live. Eu achei excelente. Pega uma das competências que o Bruno trouxe de iniciativa e coragem, que é o que esse momento está pedindo, né? É isso aí. Que impacto legal. E eu e a Carmen, quando nós decidimos fundar a Duo e passar aquilo que a gente já tinha aprendido e todos esses aprendizados que a gente vem fazendo, né? E tudo que a gente vem evoluindo, tudo que a gente vem mudando, esse é o nosso propósito. O nosso propósito, claro,
é ajudar, é apoiar pessoas e empresas a se desenvolverem, a mudarem, a desenvolver produtos melhores, serviços melhores, para que o mundo seja melhor, né? Para que as pessoas sejam mais felizes. Esse é o nosso propósito. Certo? Para que E as a partir entregas disso, sejam melhores, perfeito. e a No partir gancho, disso, já nos conta o novo pacote que vocês estruturaram para esse momento para as empresas, que eu achei muito legal. Eu acho que pode agregar para algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui. Porque a gente vê que existe, muita gente está com dificuldade desse novo momento. Agora existem algumas sinalizações de algumas retomadas de alguns mercados. Né? O projeto do leite no Rio Grande do Sul eu achei bastante baseado naquele estudo da UFPEL, lá da Federal de Pelotas, que inclusive está sendo usado agora por outros estados e outros municípios, né? Gerar uma matriz técnica. Então, está tendo uma sinalização de retomada. E aí? Retoma como, gente? Né? Volta todo mundo a trabalhar como se nada tivesse acontecido? Né? Aí gera a lotação dos ônibus de manhã cedo e à tardinha, etc. Como é que vai ser? A gente vê que está todo mundo com dúvida. Então, nós montamos um pacote, a gente está à disposição. Né? É um pacote de super enxuto para esse momento, porque está todo mundo com o fluxo de caixa comprometido. Né? Então, são 5 reuniões virtuais. Elas podem progredir para presencial se as coisas melhorarem. A gente tem que... Né? Não somos nós que mandamos, é a situação que manda. Então, tem que ler um cenário rapidamente. Tem que ir lendo o cenário rapidamente, respondendo a ele, se for exatamente. o caso. Então, essas reuniões a gente vai abordar o nicho de mercado da atuação da empresa, o ambiente externo, como é que está, o ambiente interno, quais são as tendências de comportamento e consumo, o que a gente pode aproveitar disso e de que forma fazer essas ações de retomada, tanto a ação de retomada interna, de equipe, etc., como junto a clientes, certo? E estruturação de equipe e até chegar ao propósito no novo normal. Porque os propósitos estão mudando. Porque, gente, a gente está partindo para um novo normal. Certo? Nós não vamos voltar para aquilo que é antes. Eu estou panfleteando, eu estou catequizando nesse sentido. Porque a tendência a voltar é muito grande. Né? A tendência... Outro dia eu recebi um vídeo de um shopping reabrindo, se não me engano, era Blumenau. Uau! Lotado de gente, metade sem máscara. Cara, tá tudo errado, entende? A gente precisa voltar de uma maneira diferente, a gente precisa voltar de uma maneira estruturada. É a hora de planejar. Não vamos, né? De novo, lá, a primeira competência, né? É saber a próxima curva, é analisar cenários e fazer planejamento em cima disso. Então, a gente acredita que a gente pode, sim, de uma maneira bastante enxuta, trabalhar essa retomada, esse planejamento. E a gente está à disposição para qualquer ajuda. Entende? Tem dúvida, né? Ficou meu telefone, meu e-mail aí à disposição, certo? Se quiser, de novo, né? É bruno@duoconsultoria, bem fácil, .com.br. O telefone é de pizzaria. Bem legal. E eu achei interessante essa proposta, porque é um pacote enxuto, sabe? Não é, às vezes a pessoa pensa, mas então a gente vai ter que desenvolver. Não, é um pacote enxuto para repensar o negócio neste momento. Como é que tu pode estar entregando valor ao teu cliente, enfim, ou reestruturas que couberem. E a gente trabalhando num pacote enxuto fica mais fácil, mais fluido também, e também mais rápido de implementar, né, Bruno? E nesse sentido, achei uma excelente saída. E é um precinho Bruno, super... quer passar para precinho super camarada. Um precinho camarada. E eu vou relançar aqui um negócio que a gente já tinha lançado e que já caducou, mas que a gente relança agora para o pessoal da live, que são os primeiros 10 contratos, a gente dá uma bonificação de R$200. Olha, a gente relança essa bonificação que já tinha acabado.
Que legal, para quem quiser aproveitar. Excelente. Aham. Sim, ótimo. E o preço super em conta também, vale muito a Gente, pena. quem está perguntando meu e-mail é bruno@duoconsultoria.com.br. Também me achem em todas as redes, aí manda um direct, manda Uhum, um messenger, manda uhum. uma mensagem no LinkedIn. Sim, Eu vi enquanto a gente estava aqui, entrou um monte de conexões do LinkedIn aí já, que certo? legal. E vão Aham, fazendo perguntas, vamos interagindo e usando as ótimo. ferramentas da Grow, que são 10, gente, são muito Aham. Só boas. uma ressalva das 11 competências que o Bruno trouxe, né, que são as competências essenciais para Hum, esse momento. Dentro fal- da plataforma PDA, recém foram lançadas as competências digitais. E algumas delas são as competências digitais das que o Bruno levantou, né, através desse estudo e e, mapeou, e foi que um é dos possível conteúdos que que a tu gente usou. utilizou Que legal. para formar, porque isso aí eu vi até que tu postou ontem, que é uma brincadeira que eu sempre faço, né? Eu não sou autor de nada, eu sou o organizador da playlist do Spotify. Né? Muito Eu não legal. faço música, mas eu organizo a playlist. Aham. Então, é coletânea de materiais de vários estudos, de vários aprendizados e aprendizado de vida. Aham. Que legal. Bruno, assim, ó, tu é incrível, tá? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, pelo teu tempo, por estar compartilhando esse conteúdo com a gente. Brigadão mesmo. Passa a nossa Imagina, parceria de imagina. longa data e só se solidifica aqui. Então, quero que tu passe a tua despedida aí para o pessoal, para a gente estar encerrando esse momento antes que o Instagram nos corte. Eu que agradeço a Carol, né, e todo o time da Grow. Tem uma curiosidade, né? Eu e a Carol faz muito tempo que a gente não se vê pessoalmente. Né? Eu acho que a gente se viu lá na formação do PDA e a gente mantém um relacionamento, né? Parece que somos íntimos e somos de maneira virtual, certo? Muito obrigado, gente. Muito obrigado por terem participado. Eu estou à disposição, né? Tanto eu quanto a Carmen. A gente vai desenvolver mais materiais, etc. A gente está produzindo, né, vídeo, produzindo, né? A gente pega o celular e grava e manda ver, certo? Mas isso produzir. De conteúdos interessantes, dos nossos aprendizados para apoiar as empresas, certo? E o trabalho da Du é esse, na verdade, é melhorar a performance de todo mundo para ter um mundo mais feliz. Obrigado, gente. Que Obrigado, legal. Carol. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Ótimo dia. Beijão para vocês. Até mais. Beijo para todos. Tchau.